Olá, que a paz e as bênçãos do Mestre Jesus estejam conosco mais uma vez. Hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai a vossos inimigos. Então eu gostaria de começar lendo um texto das palavras do próprio Jesus. Ele nos diz o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem, a fim de serdes filhos de Deus, que fez levantar o sol para os bons e maus e que chova sobre justos e injustos. Aí depois ele faz uma pergunta: porque se amardes só quem vos ama, qual será a vossa recompensa? Então, analisando esse texto de Jesus, refletindo, nós vamos começando a pensar quem são os nossos inimigos. Os nossos inimigos nós temos geralmente na conta daquelas pessoas que nos fizeram algum tipo de mal, que nos trouxeram algum tipo de prejuízo emocional, afetivo, econômico, ou alguém que nos deu uma palavra dura, alguém que não compreendeu a nossa situação no momento que nós precisamos. Então existem inúmeras ocasiões em que nós vamos armazenando pessoas contra as quais nós temos sentimentos de mágoa, de tristeza, de raiva, de ódio. Essa sensação de ódio, ela pode chegar até uma vingança, que é uma situação muito difícil de se administrar, porque a vingança geralmente faz mal para todos. Então, essas pessoas que nos acarretaram algum mal, nós colocamos na nossa listinha de inimigos. E Jesus diz que nós devemos orar por essas pessoas. Nós devemos devolver aquele mal que nós recebemos como bem. É a orientação que ele nos traz. E Jesus, em várias ocasiões, ele condenou a hipocrisia. Então ele quer que nós possamos transformar esse sentimento de mágoa, de dor, em um sentimento mais leve. Ele nos pede, ele nos orienta para que nós possamos, aos poucos, ir transformando esses sentimentos pesados, o sentimento de uma mágoa profunda, muitas vezes, que nós levamos anos sofrendo por aquilo. A cada momento que acontece alguma coisa, ou que nós encontramos com a pessoa, nós revivemos todo aquele momento de tristeza. Então nós estamos constantemente nos magoando. Nós estamos constantemente procurando nos afinetarmos com essas lembranças. E isso nos causa infelicidade. E Jesus, tudo que ele fez, tudo que ele ensinou, tudo que ele exemplificou para nós, tinha um foco, que era a nossa própria felicidade. Então, à medida que nós vamos nos libertando das mágoas, nós vamos vendo as coisas de uma maneira diferente, nós vamos refletindo aqui na orientação de Jesus, nós vamos transformando os nossos sentimentos e, por consequência, a nossa vida. Então nós vamos ter uma qualidade de vida melhor, nós vamos ter mais alegria, mais leveza, mais otimismo. Mas como nós conseguimos fazer isso? Às vezes a mágoa é tão grande que eu falo, eu não tenho condições de fazer essa transformação. Temos. Se Jesus falou que nós devíamos fazer, é porque nós podemos fazer. Ele não iria nos dar um encargo do qual nós não tivéssemos condições de fazer. Então, se ele disse, faça isso, é porque nós podemos fazer. Mas nós precisamos movimentar forças, nós precisamos movimentar o nosso coração, o nosso sentimento nesse sentido. Então, aquela pessoa que me magoou, que me fez tão mal, eu posso começar a vê-la de uma maneira diferente. Então eu não vou sair amanhã, por exemplo, e falar, Jesus mandou eu te abraçar, Jesus mandou eu te fazer o bem, eu vou fazer. Isso seria falso. E Jesus condenava a hipocrisia. Mas nós podemos, aos poucos, ir trabalhando o nosso coração. Então aquela pessoa
embora ela tenha feito algum mal, tenha feito um desaforo, enfim, seja lá o que for, eu posso começar a vê-la de uma maneira diferente. Então, embora ela tenha me feito aquilo, ela tem qualidades. Às vezes, quando nós não gostamos de uma pessoa, nós não admitimos que ela tem qualidade, mas ela tem. Então, quando nós começamos a reparar na qualidade dessa pessoa, mas é uma pessoa que ajuda o próximo, é uma pessoa honesta, trabalhadora, é um pai de família exemplar, nós vamos vendo que aquela pessoa tem qualidades, embora ela tenha me ferido. E também um raciocínio que nos leva a esse comportamento de compreensão, de tolerância com o outro, é nós vermos que nós também erramos. Quem de nós nunca errou? Quem de nós também nunca feriu alguém, intencionalmente ou não? Nós, no nosso dia a dia, também cometemos injustiças, fazemos críticas descabidas muitas vezes, julgamos o próximo. Então nós não estamos assim tão elevados a ponto de não compreender o outro. Então, quando nós começamos a implantar esses pensamentos, nós começamos a raciocinar segundo o padrão de Jesus, nós vamos nos modificando para melhor. Porque Jesus, ele nos ama igualmente. Ele não ama mais uma pessoa do que a outra. Ele não faz distinção dos seus filhos. Ele é um pai que ama a todos igualmente. Então, da mesma maneira como ele ama a todos igualmente, ele vai nos entender e vai nos dar força quando ele vê o nosso esforço na busca de combater aquele sentimento de mágoa, de rancor, de ódio. Muitas vezes nós sentimos. Então, quando Jesus nos traz esse novo modo de pensar, novo entre aspas, porque na verdade já há mais de 2000 anos que ele nos ensinou isso. Mas até hoje, a própria sociedade que nós vivemos nos impulsiona para que nós não agimos dessa forma. A sociedade cobra que a gente se vingue. A sociedade cobra que a gente dê o troco. A sociedade cobra que a gente vá e devolva na mesma moeda. São coisas que a gente ouve constantemente. Só que não é o padrão Jesus. Não é. É o nosso padrão. Onde o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa maneira de pensar que nós estamos sempre certos, impera. O padrão de Jesus não é esse. Então, quando nós vamos tomando conhecimento do padrão de Jesus e vamos trazendo ele para a nossa vida aos poucos, nada acontece de repente. Né? Então, nós vamos pensando nisso, vamos colocando, vamos vendo que dá certo, vamos vendo que nós estamos nos modificando, que nós estamos sendo mais alegres, mais compreensivos, que as coisas podem ser melhores, com certeza. Então a nossa vida vai, como consequência dessa transformação interior, a nossa vida vai ficando muito melhor de ser vivida, muito mais prazerosa, muito mais alegre, que é o que Jesus quer que a gente seja feliz. E ele coloca essa pergunta: porque se amardes só quem vos ama, qual será a vossa recompensa? Ele é muito claro. Logicamente que quando nós encontramos uma pessoa amiga, ou recebemos na nossa casa, é uma alegria, você conversa, você troca ideias, não é? Você partilha. Passa ali horas e você nem percebeu. Nossa, já passou tanto tempo, eu nem vi. Isso é afinidade. Isso nós devemos usufruir desses momentos. Usufruir desses momentos de alegria, desses momentos de bem-estar. Agora, aquela pessoa que nos prejudicou, que nós não gostamos, que nos provoca muitas vezes, que nos quer direcionar na nossa vida, aquela pessoa difícil, com ela nós vamos exercer
exercer a nossa possibilidade do perdão. Porque com aquela pessoa que eu amo, não tenho que perdoar. Então, quando ele fala amai os vossos inimigos, ele se refere a qualquer situação onde eu tenha que entrar em contato com uma pessoa difícil. É nesse momento que eu vou exercitar. Com o meu amigo eu vou usufruir daqueles momentos bons. Com aquela pessoa difícil, vamos dizer assim, eu vou exercitar a minha paciência, eu vou colocar os ensinamentos de Jesus, eu vou tentar ver uma qualidade, eu vou entender de alguma forma a posição daquela pessoa. Quando não, eu vou pedir a Deus, pedir a Jesus que me ajude a ver de uma maneira diferente, que nos dê coragem, que nos dê discernimento, porque isso nós temos certeza absoluta que Jesus e Deus jamais nos negam. Mas nós precisamos ter esse impulso, ter essa boa vontade. Porque quando nós insistimos em guardar rancor, em guardar mágoa, nós estamos caminhando para um precipício que nós mesmos estamos construindo. E também aqui ainda neste capítulo, existem algumas frases que Jesus falou, até algumas são bem polêmicas, né? Ele disse assim: se alguém vos bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Ele disse que nós devemos perdoar 70 vezes 7 vezes. Ele disse o seguinte: se alguém te obriga a andar 1000 passos, anda 2000. Ou então, se alguém te levar a túnica, entrega também a capa. Então, essas frases são muito polêmicas, né? As pessoas falam, eu não sou Jesus para oferecer outra face. Né? Imagine, a pessoa me obriga a andar 1000, eu vou andar 2000 passos. O que é isso? Isso é o nosso ego, né? É o nosso orgulho, é ainda a nossa sensação que nós podemos tudo. Mas quando nós vamos nos olhando um pouco, vamos observando os acontecimentos, vamos sendo compreensivos com o outro, nós vemos que não é bem assim. Então, o que Jesus quis dizer com tudo isso é para nós exercitarmos realmente a nossa bondade. Então, logicamente, ele não quer que nós sejamos alienados. Eu vou dar tudo que eu tenho, pode levar. Não é assim. Ele quer dizer nas atitudes comportamentais, no nosso comportamento. Então, eu vou deixar muitas vezes de discutir tanto, por causa às vezes de uma ninharia, de uma coisa que nem tem tanta importância. Eu vou começar a ver os valores que eu tenho. Será que vale a pena brigar com isso? Por isso, inclusive tem uma frase aí que está muito na moda, né, mas que tem uma profundidade. A frase diz o seguinte: eu prefiro ser feliz do que ter razão. Então, quando eu começo a caminhar para essa direção, que é a direção dos ensinamentos de Jesus, eu me torno muito mais calmo, muito mais tranquilo. Eu começo a ter uma fé maior, porque eu vejo que muitas coisas boas também acontecem. Eu não fico elevando aquela coisa negativa dentro de mim por dias, por meses. Não. Então, é uma maneira de ver a vida completamente diferente. É como se nós estivéssemos numa sala fechada e, de repente, nós começamos a abrir janelas. E nós vamos ver uma paisagem que até então nós não estávamos vendo. Isso o Evangelho faz com a gente. O Evangelho de Jesus abre portas, abre janelas, por isso que nos liberta. Então nós vamos aos poucos ganhando autonomia sobre nós mesmos, não sobre o outro. O outro eu vou ajudar, eu vou tentar vê-lo de uma maneira diferente, eu vou acolher, né? Eu vou trabalhar numa coisa que ofereça um auxílio ao irmão necessitado mais do que eu, porque necessitados todos somos, cada um à sua maneira. Mas tem aquele que é mais necessitado que nós. Então ali nós vemos um ponto de auxílio. Então essa generosidade é que Jesus quer nos trazer.
Porque o contrário de tudo isso aqui que ele falou, então se alguém me exige uma coisa, eu não vou fazer se não for da minha alçada. Lógico. Mas eu não vou ficar brigando, não vou ficar querendo mostrar que ele está errado, eu estou certa. Acabou, acabou. Então é uma maneira diferente de ver. Nós ainda temos uma certa dificuldade em entender muito bem esses ensinamentos de Jesus. Nós ainda temos uma certa dificuldade de fazer coisas simples, como ele falou, orar pelos que vos perseguem. Quando nós colocamos o nome na caixinha de vibração, nós colocamos o nome de quem? Na maioria das vezes. Tem pessoas que não, mas a maioria de nós faz o quê? Coloca a mãe do pai, do filho, do irmão, do marido. Né? E o nome do nosso inimigo, entre aspas? Por que nós não colocamos? Porque nós não, achamos que não devemos vibrar por ele, imagina. Então já é um primeiro passo. Eu vou colocar lá na caixinha de vibrações o nome daquelas pessoas que me feriram, que me machucaram. Então esses pequenos gestos vão transformando a nossa vida. E isso é uma coisa tão grandiosa, é um ensinamento, na verdade, tão grandioso, que o próprio Emmanuel, ele tem uma frase que ele diz assim: cultivar mágoas dentro do coração é como se nós estivéssemos cultivando um canteiro de espinhos. Imagine o que é um canteiro de espinhos. Toda vez que nós formos mexer no canteiro do espinho, saímos machucados, saímos doloridos. Então, a mágoa, Emmanuel nos traz essa imagem da mágoa como um espinho. Então, toda vez que nós tocamos, vai nos machucar. Então, se nós vamos, por exemplo, lá no quintal, pegar uma roseira, nós vamos com todo cuidado para não tocar no espinho. Nós vamos focar na flor. Mas um canteiro de espinhos só tem espinhos. A mágoa, esse sentimento de que todas as pessoas me prejudicam, e esse sentimento é muito negativo. E ele se transforma, nós cultivamos o nosso próprio canteirinho de espinhos. Só que depois a gente se queixa de estar machucado. Nós nos queixamos de estar machucados. Então, vamos desmontar esse canteiro de espinhos. Vamos buscar realmente a palavra de Jesus. Vamos experimentar, fazer uma experiência. Aquela pessoa que me magoou, que há anos, eu não falo com ele há anos. Às vezes nós vemos casos até de irmãos, entre familiares que ficam anos sem se falar. Né? Olha que canteirão de espinhos. Né? Poderia ser totalmente modificado se alguém desse o passo inicial na direção do ensinamento de Jesus. Esse ensinamento, ele não é privativo de ninguém, ele é de todos nós, só não tem acesso quem não quer. Então não é uma coisa que é para alguns, é para todos. Todos nós, estejamos em que situação estiver, podemos recorrer ao Evangelho. E ir colocando aos poucos esses ensinamentos de Jesus na nossa vida. Então nós não vamos de hoje para amanhã sair, né? Ai, Jesus mandou eu te amar, eu vou te amar, eu não gosto de você, mas eu vou te amar. Não. Nós vamos transformar aos poucos os nossos sentimentos. Nós vamos fazer uma retrospectiva de nós mesmos. Quantas vezes será também que eu não magoei alguém? Quantas vezes será que eu não usei a minha palavra para levar um sentimento negativo para alguém? Então eu também preciso do perdão de alguns. Então é uma troca, nós todos nos influenciando uns aos outros. E a palavra de Jesus é sempre clara e certeira. Se nós realmente tivermos atitude de seguir as palavras de Jesus, aos poucos, devagar, uma hora eu consigo, uma hora eu não consigo, mas estou tentando, com certeza Jesus virá na nossa direção para nos orientar, para nos animar, para nos fortalecer, para nós irmos em busca
da nossa evolução espiritual, da nossa felicidade, de dias mais felizes, mais otimistas e mais cheios de luz. Agradeço a todos pela atenção, que Jesus nos abençoe.